Vestir a camisa da seleção brasileira é o grande sonho de praticamente todos os jogadores do nosso país. Claro que um ou outro sonha mais em, por exemplo, vencer uma Liga dos Campeões, jogar num grande europeu, mas de uma maneira geral, a maioria sempre prefere jogar pela seleção brasileira. E ainda mais, jogar uma Copa do Mundo, que é algo realmente muito especial. E agora a gente está se aproximando da Copa. E tem jogadores que, apesar de estar faltando uma lista, ou seja, faltar ainda uma convocação do Tite, tem aqueles jogadores que já sabem que não vão ser convocados, então não vão poder realizar os seus sonhos de vestir a camisa da seleção numa Copa do Mundo. E tem jogador que está disposto agora a tomar uma drástica decisão a respeito do seu futuro na amarelinha. Nesse vídeo eu vou mostrar para você qual atitude o atacante Malcom e o meia Claudinho querem tomar a respeito disso. Então, fica comigo agora para você entender após a vinheta da seleção brasileira. Antes da gente começar, eu tenho um recado pra você. Você quer comprar camisas de times e seleções, mas tá cansado de pagar caro por aí? Então, você tem que conhecer a loja parceira do canal, que é a Maestro das Peitas. Lá você tem acesso a camisas de altíssima qualidade, um preço muito mais acessível do que você vê por aí. E detalhe, eles entregam para todo o Brasil com um preço também muito acessível. Então, se você quiser garantir sua camisa nova de um time brasileiro, um time europeu, até mesmo da seleção para a Copa do Mundo, só clicar no primeiro link da descrição para poder conhecer o site. E na hora das suas compras, utilize o cupom ViniViner, que vai garantir para você 10% de desconto. Qualquer dúvida que você tiver, a Maestro das Peitas pode tirar para você. Basta chamar eles no WhatsApp, nesse número que eu tô deixando aqui na tela e vou deixar também na descrição. Como eu falei para vocês na introdução, vestir a camisa da seleção brasileira é uma grande honra para praticamente todos os jogadores do nosso país. Claro que sempre tem um ou outro que tem um outro objetivo profissional, alguns até mesmo já se contentam em conseguir dar uma melhora financeira para sua família, mas de uma maneira geral, em termos de conquistas, de realizações, muitos sonham em vestir a amarelinha e vencer uma Copa do Mundo. E esse sonho não é diferente para o atacante Malcom e para o meia Claudinho. Dois jogadores que foram revelados pelo Corinthians aqui no Brasil, foram medalha de ouro no ano passado em Tóquio e hoje em dia ambos estão jogando no Zenit da Rússia. Como você deve lembrar e imaginar, nem Malcom e nem Claudinho têm aparecido nas convocações do técnico Tite. Para ser bem sincero, Malcom e Claudinho não têm nenhuma chance de ir à Copa do Mundo. O Claudinho, em determinado momento ali na sua grande fase no Red Bull Bragantino, até chegou a ter seu nome cogitado para ser convocado, mas após a sua ida para o futebol russo, as coisas mudaram. E eles acabaram de certa forma sendo até prejudicados em não poder mostrar o seu futebol, porque o futebol russo ficou paralisado por um tempo. Então isso tirou a possibilidade deles mostrarem para o Tite o seu bom futebol. Tanto Malcom quanto Claudinho são ótimos jogadores e são jogadores que no futebol russo tem um prestígio muito grande. Basta você ver que, desde que foram contratados, os dois têm ótimos números. O Malcom, que está lá há mais tempo, em 87 jogos pelo Zenit, tem 23 gols e 16 assistências. E outra coisa, o Malcom lá na Rússia conseguiu brecar a barreira do racismo. Quando ele chegou, ele era bem criticado pela torcida que não queria jogadores negros no time. Ele passou por cima disso e hoje é uma das grandes referências da equipe. O Claudinho é uma contratação mais recente, foi contratado em 2021. Ele tem até o momento 40 jogos, com 11 gols e 8 assistências. Então são dois bons jogadores, dois jogadores que tiveram bons momentos aqui no Brasil, o Malcom pelo Corinthians e o Claudinho pelo Bragantino, e os dois ajudaram a seleção brasileira a vencer a sua segunda medalha de ouro na história nas Olimpíadas, que foi no caso no ano passado em 2021, como eu citei lá em Tóquio. O Claudinho era titular da equipe, era uma peça importante, apesar de não ter jogado o futebol que se esperava, e o Malcom era um reserva, mas que depois se provou uma peça importante, marcando o gol do título em cima da Espanha na prorrogação. Então são dois jogadores que têm o seu valor, e dois jogadores que sonhavam em estar nessa Copa pela seleção brasileira. Ainda mais que é normal que, após uma seleção que tem um bom desempenho nas Olimpíadas,
alguns jogadores vão depois para a principal, como acabou acontecendo, por exemplo, com o atacante Matheus Cunha, que nunca teve um grande desempenho no Atlético de Madrid, muito menos pela seleção principal, mas pelo que fez na seleção olímpica, está até hoje na seleção principal recebendo oportunidades. E agora, o Malcom e o Claudinho, até cansados dessa situação, eles vão tomar uma decisão. Aliás, já tomaram, e é uma decisão que em breve pode ser confirmada oficialmente. Segundo informação do jornalista Fábio Aleixo, que é especialista em futebol russo, o Malcom e o Claudinho entraram em contato com o seu time, o Zenit, com o pessoal que cuida mais da parte burocrática, para discutir com eles a possibilidade dos dois se naturalizarem russos, adquirirem a cidadania russa. Inclusive, o próprio Zenit fez um comunicado oficial a respeito da procura dos dois brasileiros. Malcom e Claudinho realmente queriam obter a cidadania russa. É uma iniciativa pessoal. Eles pediram ao clube para aconselhá-los sobre o assunto. E nós enviamos cartas sobre as intenções de nossos jogadores à União Russa de Futebol e ao Ministério do Esporte. Dessa forma, então, em breve, Malcom e Claudinho podem deixar de serem brasileiros e se tornarem russos. Com isso, eles podem passar a representar a seleção da Rússia, onde eles com certeza teriam muito mais oportunidades, porque, é claro, o futebol russo é menos competitivo do que o brasileiro, e no caso do técnico Tite, ele já tem na cabeça dele mais ou menos as peças que vai levar para a Copa do Mundo. Então seria uma oportunidade do Malcom e do Claudinho terem agora uma nova fase de suas carreiras atuando por uma outra seleção. E antes que você se questione se eles podem ou não podem obter essa cidadania, no caso do Malcom e do Claudinho, eles podem, porque eles nunca atuaram em nenhuma partida oficial pela seleção principal. No caso, eles atuaram apenas por sub-20, sub-23 ou então pela seleção olímpica, que não conta. Então eles podem em breve se juntar ao lateral direito Mário Fernandes, que muitos de vocês vão se lembrar que há muito tempo atrás ele se naturalizou russo e até já defendeu a Rússia na Copa do Mundo. O Mário Fernandes, na época que estava no Grêmio aqui no futebol brasileiro, até chegou a ser convocado para a seleção principal, mas dispensou a convocação. Tempos depois ele acabou migrando para a seleção russa. Então em breve a Rússia pode ganhar dois grandes jogadores, Malcom e Claudinho, que são hoje dois dos grandes destaques do futebol nacional deles. Essa é uma decisão bem polêmica, até porque a gente tem outros grandes jogadores ao redor do mundo que eles optaram por se naturalizarem, sendo que eles poderiam até achar depois futuramente seu espaço na seleção. É que aquilo, a seleção é muito momento. Então hoje, de repente, o Malcom e o Claudinho não têm oportunidades porque estão na Rússia, mas se forem para polos com mais visibilidade na Europa, como um futebol espanhol, um futebol inglês, as coisas podem mudar, até porque eles vão estar em outro nível de competitividade. Querem ver alguns exemplos de jogadores que se naturalizaram, são brasileiros e hoje até poderiam ter espaço na seleção? Temos, por exemplo, o Jorginho da Itália, temos o Diego Costa da Espanha, que por muito tempo, com certeza, caberia na seleção. Então são inúmeras as oportunidades. E a seleção está começando a ficar cada vez mais esperta nesse quesito, e sempre que um jogador tem a chance de ser convocado por outro país, eles estão interferindo. Basta vocês verem o que o Tite fez agora, convocando o Bremer e o Ibanhas, dois zagueiros que vinham tendo seus nomes cogitados para defenderem a seleção espanhola. Vamos ver agora então se o Brasil vai tomar alguma posição a respeito das decisões do Malcom e do Claudinho. E claro, já te convido para vir aqui nos comentários e deixar a sua opinião a respeito da decisão que eles tomaram. Você acha que foi acertada porque realmente no Brasil eles não teriam espaço, ou você acha que foi precipitada porque eles ainda são jovens, têm 25 anos e podem vir a receber alguma oportunidade da seleção no futuro? O que você pensa? Me conta aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Eu quero logo de cara agradecer a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Quem tiver gostado, não se esqueça de deixar o like, porque ele fortalece muito o trabalho aqui do canal. Se inscreva para o YouTube sempre te enviar todas as novidades. Deixe sua opinião nos comentários, é importante pra gente trocar uma ideia. Compartilha, me siga na minha rede social. E lógico, você que quiser comprar camisas de time e principalmente da seleção agora para a Copa do Mundo, conheça a loja parceira, que é a Maestro das Peitas. Eu vou deixar todas as informações deles para vocês verem que é de confiança aqui na descrição. Você pode visitar o site e, claro, na hora das suas compras, não se esqueça que você tem direito a 10% de desconto utilizando o cupom do canal, ViniViner, que tá aqui na tela, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. ViniViner aqui, valeu, falou e
Fui!